Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã. Quero desejar para você um bom dia, que Deus possa lhe abençoar e iluminar a sua vida nesta manhã. Amém? Amados, gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus que está localizada no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Vou ler apenas 2 versículos rapidamente. O versículo de número 2, versículo de número 3, que diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o que me chama a atenção no capítulo de número 29 do livro de 2 Crônicas é que no início do reinado do rei Ezequias, a primeira coisa que ele faz em seu reinado, ele abre as portas da casa do Senhor. Diz a Bíblia que ele toma essa atitude no primeiro dia, na primeira oportunidade que tem, no primeiro mês do seu governo, da sua gestão. Ora, no capítulo anterior, você vai ver que o antecessor de Ezequias havia fechado as portas da casa do Senhor, como se dissesse: eu não quero ter compromisso com Deus. Eu não quero me relacionar com Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não quero me ter intimidade com esse Deus. Ora, vamos ver agora no reinado de Ezequias, o primeiro ato, na primeira oportunidade que ele tem, no seu reinado, ele vai abrir as portas da casa do Senhor, como se dissesse: o meu pai Acais não quis ter compromisso com Deus. O meu pai Acais não quis relacionar-se com Deus. Mas eu, no meu governo, na minha gestão, no meu reinado, eu quero trazer a presença de Deus. Eu quero me envolver com as coisas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não vou seguir o exemplo de Acais, meu pai. Eu vou seguir o exemplo de Davi. Davi foi aquele que trouxe para Jerusalém a arca que simboliza a presença de Deus. Enquanto trazia a arca que simbolizava a presença de Deus para Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Davi saltava, se alegrava, dançava, louvava, adorava o Senhor, porque estava alegre, porque trazia de volta para Jerusalém a presença de Deus. Aleluia! Não é de se admirar, irmãos, em algumas igrejas por aí, já não se vê a presença de Deus, já não se sente mais a presença do Espírito, já não se vê batismo com o Espírito Santo. Em algumas igrejas por aí já não tem mais liberdade o Espírito Santo de agir, de operar, de renovar, de batizar. Os crentes hoje, alguns, não estou dizendo todos, mas alguns já não sentem mais a presença do Senhor. O amor de muitos tem se esfriado por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa das sujeiras que o mundo oferece. O espírito mundano tem entrado dentro da igreja e tem feito bagunça, mas ainda há igrejas, ainda há homens, mulheres, pastores, servos, jovens de Deus que querem compromisso com Deus e se preocupam em ter na sua igreja, no seu ministério, na sua vida, a presença de Deus. Diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 15, que pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Talvez você esteja apagado. Talvez você não sinta mais a presença de Deus como antes, como no primeiro amor, quando você aceitou o Senhor Jesus, quando você confessou que Jesus é o seu único Salvador, quando você reconheceu que Cristo era o caminho, aquele avivamento, aquela chama do primeiro amor, você não sente mais. Talvez você tenha se esfriado, mas nesta manhã eu quero dizer que Ele quer reavivar a tua vida. Que Ele quer acender a chama que o diabo tentou ofuscar, apagar. Aleluia.
A presença de Deus é fundamental em nossa vida. Não existe alguma coisa na terra que se compare com a presença de Deus. Ouro não se compara com a presença do Senhor. Prata não se compara com a presença do Senhor. Os prazeres que o mundo oferece, os prazeres da carne, não se compara com a presença do Senhor. Que vale é um dia na presença de Deus, que 100 dias com outras coisas. A presença de Deus é fundamental. Você lembra quando Davi cai em pecado, cai no adultério? No Salmo 51, verso 10, algo me chama a atenção na oração de Davi. Quando ele está arrependido e se humilhando perante o Senhor, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito reto. Não me lança fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Davi não está preocupado com um trono. Davi não está preocupado com a sua coroa. Davi está preocupado em perder a presença de Deus em sua vida. Davi não quer abrir mão da presença do Senhor em sua vida. E você? Você abre mão de Jesus? Você abre mão da presença de Jesus na sua vida? Alguns pregadores por aí já abriram mão. Trocaram Jesus pela fama. Trocaram Jesus pela agenda. Não sou contra que você tenha agenda. Um problema de alguns é que estão preocupados com a agenda, com a venda do seu material, do que com a presença. A presença do Senhor faz a diferença. A presença do Senhor é fundamental. A presença do Senhor faz a tristeza se converter em alegria. Você lembra daqueles 2 discípulos que saíam de Jerusalém e iam para uma aldeia chamada Emaús? Durante todo o percurso, durante o caminho, eles iam confabulando, conversando entre si a respeito da vida, morte e crucificação de Jesus. E se aproxima deles um viajante. Esse viajante não se dá a conhecer, mas quando chegaram perto da cidade, da aldeia chamada Emaús, aqueles 2 discípulos olharam para aquele viajante e convidaram: fica conosco, está escurecendo, já é tarde, fica conosco. E o que acontece? Aquele viajante aceita o convite. E quando ele aceita aquele convite, aleluia, ele participando da mesa, do banquete, ele vai apresentar o pão. E quando ele está rendendo graça, logo após render graça, ele desaparece. Então uns discípulos olharam para o outro, assustados, quem sabe, e confessaram: não há dia em o nosso coração. Quando Jesus se aproximou, eles reconheceram que era Cristo. Eles reconheceram que era Jesus. Porque o coração deles saltava, ardia de alegria, porque Jesus estava com eles. A presença de Jesus havia sido manifestada na vida deles. Você lembra daquela passagem lá em Cana da Galileia, aquele casamento? Jesus e os seus discípulos e a sua mãe é convidada, talvez por ser íntimo da família. Jesus chega nessa festa, sabemos que acontece durante essa festa, falta vinho. A mãe de Jesus, por ser íntima talvez dos noivos, chega até Jesus e notifica a Jesus: ó, faltou vinho. Jesus então transforma a água em vinho. O mestre Sala prova daquele vinho que havia sido transformado. E o mestre Sala declara que aquele vinho foi melhor do que o primeiro. Eu quero dizer que a presença de Jesus proporciona o melhor para você. Muito melhor. Grandes coisas Jesus te proporciona. A presença de Jesus te proporciona as coisas grandes. Não se compara com aquilo que o mundo oferece. Não se compara com aquilo que um homem oferece para você. Não se compara com aquilo que o diabo anda oferecendo, que agrada a carne, mas que mata a tua alma e leva para a perdição. O que Jesus te oferece é muito melhor e maior.
A presença de Jesus também transforma vidas. Quem foi impactado pela presença do Senhor Jesus teve a sua vida transformada radicalmente. A presença de Jesus faz isso. Não permita. Não abra mão da presença do Senhor. Não negocie a presença de Deus na tua vida. Pela fama, pelo elogio. Não. Não abra mão. Jesus te ama. Jesus te quer bem. Jesus só quer o melhor para você. Mas não abra mão daquilo que te dá. Faça igual Nabote. Acabe veio. Me vê da tua vinda, Nabote. Não, disse Nabote. Nabote, eu tenho uma vinha melhor do que a tua. Superior à tua. Vamos trocar? Nabote disse, não. Eita, mistério. Eu não abro mão da herança dos meus pais. Eu não abro mão da presença de Deus. Eu não abro mão daquilo que Deus confiou. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão da presença de Deus em tua vida. Tá apagado? Tá sem sentir? Nesta manhã, Ele quer acender a chama. Aleluia. Nesta manhã, Ele quer te renovar tremendamente. Medite nessa palavra. Amém? Fique com Deus, que Deus possa lhe abençoar. Compartilhe. E não se esqueça, quando você for para o culto, ou melhor, antes de ir para o culto, ainda em casa, ainda na sua casa, na sua residência, procura sentir a presença de Deus. Procura se envolver com as coisas de Deus. Para quando chegar no culto, adorar o Senhor. E não sair da mesma forma que entrou, mas sair cheio, alegre. Porque eu disse que a tristeza se converte em alegria quando a presença de Deus é manifesta. Aleluia. Jesus disse, estarei convosco todo dia, até a consumação do século. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus.